Esse soldado foi testemunha de experimentos secretos nazistas. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais sombrias e perturbadoras da história da humanidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, além das atrocidades que já conhecemos, existem registros oficiais, documentos históricos e relatos pessoais que apontam para práticas que beiram o sobrenatural. Esses fatos não são meras teorias ou especulações. Estão amplamente documentados por historiadores sérios, analisados em tribunais internacionais e registrados em diários encontrados décadas após o fim do conflito. Tudo isso compõe um cenário aterrador, no qual a busca dos nazistas pela criação de soldados superiores ultrapassou os limites da razão e da ética, entrando em um território que muitos classificariam como simplesmente inominável. O ponto de partida para compreendermos essa história é a existência real de uma organização chamada Ahnenerbe. Fundada em julho de 1935 por Heinrich Himmler, comandante das temidas SS, a Ahnenerbe tinha como missão oficial realizar pesquisas arqueológicas, antropológicas e médicas, todas voltadas para supostamente comprovar a superioridade da raça ariana. No entanto, por trás dessa fachada acadêmica, havia interesses obscuros envolvendo ocultismo, rituais ancestrais e experimentações que até hoje chocam qualquer um que se debruce sobre esses documentos históricos. Pesquisadores como Nicholas Goodrich Clark e Richard J. Evans dedicaram anos de estudo para entender até onde foi esse mergulho no desconhecido. As práticas dessa organização, assim como os experimentos conduzidos nos campos de concentração, não são fruto de ficção. Foram comprovadas nos julgamentos do Tribunal de Nuremberg, onde vários médicos nazistas foram condenados por crimes contra a humanidade. Entre esses experimentos documentados estavam tentativas de desenvolver resistência sobre-humana, curas rápidas para ferimentos graves e até manipulações genéticas para criar soldados perfeitos. Esses horrores, embora oficialmente catalogados, são apenas a superfície do que viria a ser revelado anos mais tarde, quando diários escondidos de soldados começaram a ser encontrados por acaso em diferentes regiões da Alemanha. Um desses relatos, considerado hoje um dos mais impactantes, veio à tona em 2011, quando um fazendeiro da região da Turíngia encontrou uma caixa metálica enferrujada enterrada sob o assoalho de um celeiro abandonado. Dentro dela estava o diário de Friedrich Lehmann, um jovem soldado que havia servido como vigia em uma instalação ultra-secreta, conhecida apenas como Posto Avançado 13. As anotações de Friedrich são de uma clareza e riqueza de detalhes que imediatamente chamaram a atenção de historiadores, não apenas pela descrição dos fatos, mas pelo tom de desespero e incredulidade presente em cada página. Friedrich inicia seu diário relatando sua chegada ao posto avançado 13 no outono de 1943. Localizado no coração das densas florestas da Turíngia, o complexo era completamente isolado, acessível apenas por trilhas escondidas e patrulhadas 24 horas por dia. O soldado descreve o ambiente como opressor, com uma arquitetura fria e sem janelas, cercado por torres de vigia e cercas elétricas. Desde o primeiro dia, ele percebeu que havia algo profundamente errado naquele lugar, principalmente pelo comportamento tenso dos oficiais e dos próprios cientistas que ali trabalhavam. Na primeira semana, Friedrich relata ter ouvido sons estranhos vindo do subterrâneo do complexo. Eram gritos abafados, às vezes parecendo choros desesperados, outras vezes rugidos que ele descrevia como absolutamente impossíveis de serem emitidos por seres humanos. Na época, imaginou que poderiam ser prisioneiros de guerra sendo torturados, algo infelizmente comum nos campos nazistas. No entanto, com o passar dos dias, começou a perceber que os sons tinham características que simplesmente não faziam sentido, como ecos metálicos e reverberações que pareciam não obedecer às leis físicas normais. As instruções recebidas pelos soldados eram claras e rígidas. Não fazer perguntas, não se aproximar das áreas restritas e, acima de tudo, não comentar com ninguém sobre o que vissem ou ouvissem dentro das dependências.
Friedrich narra que, apesar do medo constante, a curiosidade acabou sendo maior, levando-o a prestar atenção em cada detalhe que pudesse captar durante suas rondas de vigilância, sempre anotando tudo em seu diário de forma quase obsessiva, como uma tentativa desesperada de manter a sanidade em meio ao que parecia um pesadelo real. Durante as patrulhas noturnas, um padrão começou a se revelar. Sempre após as 2 da madrugada, Friedrich percebia que veículos estranhos chegavam ao complexo. Eram caminhões fechados, sem qualquer identificação, escoltados por soldados das SS. O que mais chamava sua atenção era o fato de que, ao abrir as portas traseiras, os soldados descarregavam caixas enormes e, algumas vezes, objetos cobertos por lonas que pareciam se mover, como se houvesse algo vivo ali dentro. Esse detalhe específico se repetia frequentemente em suas anotações, sempre acompanhado de expressões como algo não humano ou movimentos que não podem ser explicados. No final de janeiro de 1944, um evento em particular marcou profundamente Friedrich. Ele relata que durante uma patrulha no perímetro externo, avistou 2 soldados arrastando às pressas uma jaula coberta. Ao passar próximo, ouviu claramente um rosnado grave, seguido de um som metálico que indicava que a criatura lá dentro tentava romper as grades. O detalhe que mais o aterrorizou foi perceber, por uma pequena fresta na lona, 2 olhos amarelados e brilhantes que pareciam encará-lo diretamente, mesmo na escuridão total da floresta. O terror psicológico aumentava dia após dia. Nas madrugadas, além dos sons subterrâneos, surgiram relatos entre os próprios soldados sobre sombras estranhas na floresta. Friedrich escreve que mais de uma vez ele próprio viu silhuetas humanoides se movendo entre as árvores, mas de uma maneira que parecia desafiar qualquer lógica. As figuras apareciam e desapareciam, como se não estivessem plenamente no nosso mundo. Essa sensação constante de estar sendo observado gerava um clima de paranoia coletiva dentro do posto avançado 13. A situação atingiu um ápice no começo de fevereiro de 1944, quando uma ordem foi emitida para que todos os soldados disponíveis se posicionassem em torno da entrada do laboratório subterrâneo. Friedrich descreve que o clima naquele dia estava absurdamente pesado, com nuvens negras cobrindo completamente o céu, ventos fortes e uma chuva fina e incessante. Os oficiais distribuíram ordens claras. Ninguém deveria questionar ou falar sobre o que visse naquela noite. O próprio tom dos comandantes deixava evidente que algo absolutamente fora do comum estava prestes a acontecer. Por volta das 3 da madrugada, caminhões chegaram trazendo uma estrutura metálica que lembrava um container blindado. De dentro, cientistas e oficiais começaram a retirar uma criatura que, nas palavras de Friedrich, parecia algo saído de um pesadelo. A descrição feita no diário é detalhada e assustadora. A criatura tinha forma predominantemente humana, mas com membros desproporcionais, braços longos, mãos com garras, corpo parcialmente coberto por pelos negros e um maxilar que exibia presas afiadas, mais semelhantes às de um lobo do que de um ser humano. O cheiro era insuportável, uma mistura de ferro, carne podre e produtos químicos. O jovem soldado conta que a criatura estava acorrentada, sedada ou em estado catatônico, mas mesmo assim exibia espasmos constantes. O olhar, quando brevemente abriu os olhos, era descrito como uma combinação de ódio, dor e algo que não pertence a este mundo. Friedrich percebeu que os cientistas, apesar da frieza habitual, demonstravam nervosismo. Comentários sussurrados indicavam que aquele era o protótipo número 3 e que os 2 anteriores haviam sido destruídos devido a falhas catastróficas no processo. A partir desse episódio, ficou claro para Friedrich e para os outros soldados que o que estava acontecendo naquele laboratório ia muito além de qualquer experimento médico convencional. O próprio diário revela que alguns soldados entraram em colapso psicológico após testemunhar o que viram, enquanto outros simplesmente desertaram, desaparecendo na floresta sem deixar vestígios. O pavor era tanto que, segundo Friedrich,
Alguns chegaram a sugerir que seria melhor atear fogo em toda a instalação e fugir dali para sempre, mesmo sabendo que isso significaria enfrentar a execução sumária por traição. E foi exatamente nesse ponto que Friedrich registrou uma das passagens mais chocantes de todo o seu diário. Ele afirma ter presenciado pessoalmente um grupo de soldados sendo levado para dentro do laboratório principal, onde os médicos começaram um procedimento que, nas palavras dele, não pode ser descrito sem que se questione a própria sanidade. Os relatos indicam que esses soldados foram submetidos a experimentações grotescas, onde tecidos humanos eram combinados com material biológico de animais selvagens, principalmente lobos. O objetivo declarado pelos cientistas era criar híbridos capazes de resistir a ferimentos fatais, possuir sentidos extremamente aguçados e se recuperar de lesões em tempo recorde. O procedimento descrito por Friedrich em seu diário ultrapassa qualquer limite da compreensão humana. Ele relata que, dentro do laboratório, pôde observar mesas cirúrgicas alinhadas, sobre as quais corpos de soldados, ainda conscientes, eram amarrados com correias de couro reforçado. Médicos e cientistas, vestidos com aventais de borracha manchados de sangue, manipulavam instrumentos cirúrgicos rudimentares misturados com dispositivos que pareciam ter sido projetados especificamente para aquele tipo de experimento macabro. Friedrich descreve que partes de tecidos animais, como tendões, cartilagens e músculos de lobos, eram enxertados nos corpos humanos através de procedimentos invasivos, onde até tentativas de fusão óssea eram feitas, utilizando compostos químicos e choques elétricos de alta voltagem. O clima dentro daquele laboratório era descrito como sufocante, com um cheiro constante de carne queimada, produtos químicos corrosivos e sangue fresco. Friedrich conta que os gritos dos soldados vítimas dos experimentos eram tão agudos e desesperadores que alguns dos guardas precisaram sair às pressas, vomitando e chorando compulsivamente. As paredes, apesar de serem extremamente espessas, não conseguiam conter os sons de sofrimento, que reverberavam por toda a instalação, criando um ambiente de terror absoluto. Em determinado momento, ele escreve que começou a questionar sua própria sanidade, pois a simples visão daquilo parecia destruir qualquer conceito de humanidade ou compaixão. Em meio a esse cenário de puro horror, Friedrich percebeu que os cientistas discutiam sobre resultados anteriores, alegando que os processos de integração celular entre tecido humano e animal estavam apresentando rejeições constantes. Contudo, um dos líderes da operação mencionou que um novo composto químico, desenvolvido em colaboração com laboratórios da própria Ahnenerbe, poderia finalmente resolver o problema da compatibilidade genética. Esse composto, segundo os relatos, envolvia enzimas extraídas de espécies selvagens raríssimas, além de substâncias derivadas de práticas alquímicas ancestrais, resgatadas de textos esotéricos estudados pela própria organização. Na manhã seguinte, após aquela noite aterradora, Friedrich relata que um dos soldados que havia sido levado para os experimentos foi visto sendo transportado, já fora do laboratório, mas em condições completamente desumanas. O corpo estava visivelmente deformado. Braços desproporcionais, coloração da pele alterada para tons acinzentados, além de regiões do corpo que apresentavam crescimento anormal, de pelos grossos e escuros. Mesmo naquele estado, a criatura, pois já não podia mais ser chamada de homem, ainda demonstrava sinais de vida. Olhos arregalados, respiração ofegante e espasmos musculares constantes mostravam que, de alguma forma, ele ainda estava consciente, preso em um corpo que já não lhe pertencia. O que mais aterroriza no relato de Friedrich é que, segundo ele, os próprios cientistas pareciam não ter controle sobre os resultados. Uma anotação específica em seu diário descreve que, após um desses experimentos, uma das criaturas tentou se libertar, arrancando parte das correntes e atacando violentamente um dos assistentes. A cena foi descrita como extremamente sangrenta, com o corpo do assistente sendo dilacerado em segundos, enquanto os guardas disparavam dezenas de tiros.
muitos dos quais pareciam não surtir efeito imediato sobre a criatura. Foi necessário utilizar lança-chamas para conseguir conter o ataque, deixando marcas de fuligem e destruição por toda a ala do laboratório. Friedrich conclui seu diário relatando que, após esse incidente, um silêncio sepulcral tomou conta da instalação. Poucos dias depois, uma ordem direta vinda do alto comando das SS determinou que o posto avançado 13 fosse imediatamente evacuado e todos os registros, amostras e corpos destruídos. Ele descreve a pressa com que os oficiais conduziram a evacuação, queimando documentos, explodindo setores inteiros do laboratório e executando silenciosamente qualquer um que demonstrasse sinais de colapso psicológico ou que pudesse representar um risco de vazar informações. Na última noite, antes de fugir, Friedrich enterrou seu diário sob o assoalho da velha fazenda, onde costumava se refugiar nos momentos de folga, na esperança de que um dia alguém pudesse descobrir a verdade. O destino de Friedrich Lehmann, assim como dos demais soldados e cientistas envolvidos naquele projeto, permanece oficialmente desconhecido. Seu diário, entretanto, é um testemunho assombroso não apenas da brutalidade do regime nazista, mas também dos limites extremos que a obsessão por poder e controle pode alcançar. Embora muitos historiadores argumentem que as descrições mais sobrenaturais possam ser fruto de delírios, traumas ou exageros, os documentos oficiais, os julgamentos de Nuremberg e os registros da própria Ahnenerbe confirmam que experimentos médicos e genéticos de natureza absolutamente grotesca foram, de fato, uma realidade durante aquele período sombrio da humanidade. O verdadeiro alcance desses horrores talvez jamais seja completamente revelado.